O milionário surpreende ao perdoar a mendiga negra que vendia reciclagem para sua avó doente. Miguel era o nome que ecoava pelos corredores de vidro e prata da cidade. Milionário, dono de mansões inacreditáveis, relógios caríssimos e festas que ninguém imaginava. Sucesso estampado no rosto, vida de luxo que parecia um filme. Mas, no fundo, um vazio cortante o devorava. Entre jatos particulares e carros blindados, ele vivia uma rotina vazia, onde o dinheiro era seu único combustível. A cidade ao redor, uma cratera de desigualdade, parecia não entrar nos seus cálculos. Os barracos, as crianças que corriam descalças, tudo isso era uma cena distante, quase um pesadelo que não merecia sua atenção. Mas foi numa tarde cinza e abafada que o mundo de Miguel deu uma guinada inesperada. Sua avó, mulher frágil, rosto marcado pelo tempo e pela doença, havia sido vítima de um golpe bizarro. Uma mendiga negra, Clara, que recolhia latinhas e papelões no bairro mais pobre da cidade, vende. Quando encontrou Clara, de roupas rasgadas e mãos calejadas, não aguentou o impulso de gritar. Como ousa enganar quem está doente? Sua voz cortava o silêncio pesado da rua. O rosto dela era duro, marcado, mas havia algo ali que o congelou por um instante. Era mais que desafio. Era agonia profunda, um grito de socorro silencioso. Miguel seguiu Clara com olhos atentos, tropeçando numa realidade que não queria ver. Descobriu que Clara não era uma fraudadora comum. Por trás daquela pessoa aflita estava uma irmã doente, deitada num chão de cimento frio, respirando com dificuldade. Clara lutava contra a morte iminente, vendendo lixo, tentando arrancar migalhas para salvar alguém que o mundo já esquecera. O tremor nas mãos de Clara não vinha do frio, mas do medo que devorava sua alma. O silêncio pesado do bairro era quebrado por murmúrios das pessoas observando, mexendo, julgando. Olha o que a pobre fez! Ouviam-se vozes cortantes. Mas Miguel não queria só gritar, queria ente. O rancor fervia, mas uma fagulha tímida de compaixão começou a arder. O que fazer quando o inimigo é um reflexo da própria dor? Quando o perdão parece impossível, mas a urgência da vida te empurra para ele. Clara não era só aquela mendiga que enganara sua avó. Era um espelho trincado do que ele mesmo se recusava a encarar. No meio daquele cenário brutal, o relógio parecia acelerar. A vida da irmã de Clara pende no fio frágil do destino. Miguel sabe que a próxima decisão não é sobre justiça ou vingança. É sobre amor, sobre a possibilidade de redenção, ou sobre deixar que a ferida se alastre e sufoque tudo ao redor. O silêncio entre Miguel e Clara cresce, mais pesado que nunca. Olhos nos olhos, respirações curtas, a tensão de quem sabe que tudo está prestes a mudar. O caminho dos dois agora está entrelaçado, e a teia que os conecta mal começou a ser desvendada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio entre Miguel e Clara cresceu,
mais pesado que o peso da realidade que ambos carregavam. Sossegados. Os olhares se cruzaram e o tempo parecia esticar. As vozes dos vizinhos ao longe ainda murmuravam, mas tudo se tornou um eco distante, como se o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas aquela frágil conexão entre eles. A vida da irmã de Clara pendia por um fio e Miguel sentiu o peso da escolha que tinha em mãos. Então, enquanto ele abria a boca para falar, um estrondo invadiu o ar. O barulho veio de um caminhão que parou abruptamente na esquina da rua. Todos os olhares se voltaram na direção do som. A porta do caminhão. Estamos procurando por você. Miguel congelou. O nome ecoou na sua mente. O que Clara poderia ter feito para chamar a atenção de pessoas assim? As vozes ao redor murmuravam em confusão e julgamento. Clara, pálida, parecia uma sombra do que era. Clara, você, ele começou, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Os homens evitaram olhar para Miguel e caminharam em direção a Clara, que estava paralisada, seus olhos arregalados. Temos ordens para levá-la. Você está sendo acusada de fraude, entre outras coisas. As palavras cortaram o ar como uma faca. Miguel sentiu seu coração acelerar, um pânico crescente subindo pela sua garganta. Ele estava prestes a interromper, mas então notou algo no olhar de Clara. Uma mistura de dor e desespero, mas também reconhecimento. Nesse momento, tudo se tornou confuso. Antes que ele pudesse perguntar o que estava rolando, Clara falou com um fio de voz. Não, não pode ser. Um dos homens segurou o pulso dela, pronto para levá-la. Miguel não sabia o que fazer, mas uma sensação de urgência tomou conta de seu ser. Espere! O que vocês estão fazendo? Ele gritou, tomando passos rápidos em direção a eles. As testemunhas começaram a se aglomerar, formando um círculo em torno da cena, murmurando e apontando. Clara não fez nada. Ela está apenas tentando salvar a irmã dela, Miguel explicou, sua voz se elevando, mas os homens apenas ignoraram, arrastando Clara para longe. Um grito desesperado escapou dos lábios dela, e aí, em meio à confusão, algo mais veio à tona. Ela é uma criminosa. Vocês devem entender. O homem que segurava Clara riu cruelmente. Isso não é só sobre enganar. Tem muito mais. Você verá. Miguel franziu a testa. O que era tudo isso? E por que ela parecia tão familiar? Como um padrão desconhecido que teimava em se revelar. E então, de repente, uma jovem apareceu por trás do caminhão. E ela não era estranha. Érica, a irmã de Miguel, aquela que ele não via há anos. A expressão no rosto dela era uma combinação de temor e raiva. Pare, Clara! Você não pode fugir disso assim! Naquele instante, o solo pareceu desmoronar sob os pés de Miguel. A conexão entre Clara, Érica e ele era mais profunda do que podia imaginar. Uma nuvem de segredos pesados manchava a luz do dia. Miguel combatia a confusão que se formava na sua mente. O que sua irmã sabia sobre Clara? Qual era a verdade que todos escondiam? A cena tornou-se um turbilhão. Clara sendo arrastada, as vozes da multidão se intensificando e o olhar de Érica penetrante. Miguel se sentia paralisado. Ele deveria proteger Clara, mas o que poderia fazer? Num último esforço, ele clamou: Espera! O que você sabe sobre ela? Mas as palavras de Miguel foram engolidas pelo barulho. Clara virou o rosto para ele, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto sujo. A verdade vai vir à tona, Miguel. Você não sabe o que está por trás. E com isso,
A porta do caminhão se fechou, deixando Miguel em um imenso estado de choque, sem saber o que fazer a seguir. Mas agora, com mais perguntas do que respostas, e um vazio que não parava de crescer. O silêncio pesado que envolvia Miguel se transformou em um turbilhão de emoções. Ele olhou para o caminhão que levava Clara. Seu coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. O rosto dela estava pálido, e as lágrimas que escorriam eram como facas cravadas em sua alma. Ele sentia uma mistura de raiva e desespero, mas não sabia como lutar. O que estava acontecendo? As vozes da multidão se intensificaram, murmurando sobre os crimes de Clara, enquanto Miguel tentava entender. Então, o inesperado aconteceu. De dentro do caminhão, uma figura saiu apressada. Uma mulher com o cabelo desgrenhado e o olhar desesperado. Era Márcia, a mãe de Miguel. Ela surgiu como um fantasma. E o tempo parou. Miguel ficou atônito. Márcia havia desaparecido anos atrás. Uma ferida que sua família tentara ignorar. E agora, ali estava ela, como se nunca tivesse ido embora. Ela avançou em direção a Clara, suas mãos tremendo. Não! O que você fez? As palavras vieram em um sussurro, mas o impacto foi como uma bomba. Miguel ficou paralisado. Mãe! Sua voz saiu como um eco distante. Márcia virou-se, os olhos dela cheios de lágrimas e dor. Miguel, você não entende. Clara! É. A frase ficou suspensa no ar. Uma revelação prestes a ser desvendada. Ele se aproximou, cada passo pesado pelo choque. A multidão se calou, os olhares fixos neles. Miguel estava em uma montanha russa de emoções. Alívio, raiva, confusão. O que aquela mulher tinha a ver com tudo isso? Mãe, o que você está fazendo aqui? A pergunta saiu quase em um sussurro, mas poderia abalar o mundo. Márcia respirou fundo, o ar parecendo pesar 5 quilos. Clara, é sua irmã, Miguel. As palavras foram como um soco no estômago. Miguel se sentiu tonto, a realidade se desmoronando à sua volta. O quê? Isso não pode ser verdade. Ele queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Os murmúrios da multidão se transformaram em um burburinho confuso, cada um tentando entender a nova dinâmica. Clara, sendo arrastada, olhou para trás, seus olhos se encontrando com os de Miguel, uma mistura de tristeza e esperança refletida. Miguel, por favor, a verdade precisa vir à tona. Márcia avançou até ela, o peso do passado pesando mais que qualquer coisa. A multidão parecia desaparecer, e o tempo demorava a andar. Eu não sabia que você estava viva. O que está acontecendo, mãe? Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Segredos, mentiras, tudo estava se revelando como um quebra-cabeça bagunçado. Fui forçada a ir embora. Clara, você deve entender. Márcia começou a explicar, mas suas palavras soavam como um turbilhão. Miguel estava atolado em emoções contraditórias, a dor e a confusão assolando sua mente. Como você pode nos deixar assim? Como você pode? E de repente, uma nova realização atingiu-o. E por que você nunca me contou? O rosto de Márcia estava cheio de arrependimento. Os homens que seguravam Clara olharam entre a mãe e o filho, percebendo a intensidade do momento. A vida de Clara dependia não só de ela se defender, mas de revelações que poderiam devastar o que ainda restava da família. Clara não é a verdadeira criminosa aqui. Márcia declarou com uma intensidade fervorosa.
Ela não é só minha filha, mas sua também. E você precisa saber o que realmente aconteceu antes que seja tarde demais. O tempo parou novamente. As palavras de sua mãe soaram como um tambor, ecoando em sua mente. Miguel estava sobrecarregado. Ele precisava saber a verdade, mas e se fosse uma mentira? Tantas perguntas sem respostas, um futuro em suspenso. A conexão familiar que ele nunca soubera existia, mas tinha um preço que ele não estava preparado para pagar. Ele olhou para Clara, seus olhos implorando por uma chance. A batida de seu coração estava mais acelerada que nunca, e o peso da escolha ainda pairava no ar. O que seguiria depois? As revelações estavam apenas começando. O silêncio pesava mais que uma nuvem de tempestade. Miguel estava preso em uma montanha russa de sentimentos. Olhoseiras fixas nas faces de sua mãe e Clara. Ele mal conseguia processar a revelação. Irmã? As palavras caíram pesadas no ar. Mas antes que Márcia pudesse explicar mais, o caos se instalou novamente. Do outro lado da rua, um grito estourou. Era a voz de uma mulher aguda e cheia de pavor. Parem! Parem com isso! Miguel virou-se rapidamente. Era Sofia, uma mulher do bairro, conhecida por sua bravura. Ela corria em direção ao caminhão, os cabelos desgrenhados pelo vento e os olhos cheios de desespero. Por favor! Vocês não entendem, deve haver uma maneira de resolver isso. Os homens da segurança hesitaram, confusos. Miguel sentiu um frio na barriga. O que ela estava sabendo que ele não sabia? Sofia chegava perto e, sem mais delongas, parou ofegante ao lado de Miguel. Eles não devem levá-la, Miguel. A verdade é muito pior do que você imagina. O coração dele disparou. O que Sofia estava insinuando? A tensão entre eles era palpável. Miguel, ouça! A voz de Clara agora soava como um eco distante. Sofia parecia ter informações que poderiam mudar tudo. Os olhares da multidão, antes curiosos, agora se tornavam julgadores. Ela não apenas enganou sua avó, isso vai muito além. Sofia prosseguiu, quase implorando. Ao ouvir essas palavras, Clara começou a tremer. Sofia, não faça isso! Mas Miguel, em sua confusão, não conseguia se conter. O que você sabe? Fale logo. A urgência na sua voz era quase um grito. Clara, ela não é quem você pensa que é, Sofia declarou. As palavras ganharam coragem, como um punhal cortando o ar. Ela tem um passado e um nome diferente. O nome dela não é Clara Figueiredo. Miguel ficou paralisado. O que estava acontecendo? De verdade, Miguel, ela é Ana. O som da boca de Sofia se movia, mas o significado se perdia no redemoinho de sua mente. A multidão murmurou. Miguel piscou, ofegante. Como assim, Ana? A mulher diante dele não era Clara, mas alguém com uma identidade que ele precisava entender. Márcia, ao lado, tinha as mãos apertadas sobre o peito. Seu olhar era uma mistura de dor e reconhecimento. Sofia, não faça isso! Você não sabe o que está dizendo. Eu sei exatamente o que estou dizendo. Sofia retrucou. Ela é Ana, a traiçoeira, aquela que destruiu nossa família. As palavras de Sofia ecoaram como uma bomba no coração de Miguel. O mundo dele estava se desmoronando. O que aconteceu? Nesse momento, um grito alto ecoou novamente. Clara! Oh, Ana! Fez uma tentativa desesperada de se soltar? Você não entende! Eu estava tentando proteger vocês! Mais lágrimas escorriam pelo rosto dela.
A dor em seus olhos era visível e profunda. Os homens, ainda segurando Clara, pareciam hesitar, lembrando da tensão no ar. Miguel estava em um mar de perguntas, olho a olho com aquela mulher que ele já começou a ver como uma irmã. Mas e se ela não fosse? Sofia, com um olhar determinado e raivoso, avançou. Ana, você não pode escapar do seu passado. Isso pode acabar com tudo. O impacto das palavras dela foi como um tapa. A verdade pairava como uma sombra sobre eles. Miguel olhou para Clara novamente. As feições dela estavam distorcidas pela agonia e pelo medo. Suas mãos tremiam. Ele podia sentir o pânico crescendo, e a única certeza era a incerteza. Qual era o verdadeiro custo do perdão e da redenção? E, crucialmente, quem realmente era Clara ou Ana? O barulho se intensificou à sua volta, mas Miguel estava numa bolha. A tensão entre eles pairava. Ele sentia a vida ao seu redor pulsando em um ritmo acelerado, escondendo um segredo desprezível que poderia arruinar suas vidas. No meio daquele caos, a confirmação pareceu uma lâmina afiada. A dor da descoberta estava prestes a explodir em uma nova realidade. Ele precisava decidir, mas como? O que mais poderia estar escondido no labirinto de segredos que envolvia sua família? E sabia que aquilo não era apenas uma escolha, era uma luta pela verdade, um apelo ao desconhecido. A revelação estava ali, mas o caminho à frente estava emaranhado com sombras. Seria uma libertação ou a queda definitiva? O silêncio pesava mais que uma nuvem de tempestade. Miguel estava preso em uma montanha russa de sentimentos. Olhos fixos nas faces de sua mãe e Clara. Ele mal conseguia processar a revelação. Irmã? As palavras caíram pesadas no ar. A multidão estava em um estado de choque, vozes sussurrando, deslizando entre a incredulidade e o medo. Antes que Márcia pudesse continuar, algo cutucou o ambiente pesado. Um estalo alto. A porta do caminhão se abriu novamente e uma figura familiar surgiu, uma sombra do passado que Miguel nunca esperaria ver. Era Dani, um amigo de infância que se afastou após o escândalo na vizinhança. Ele veio correndo, a expressão no rosto era de pura urgência. Miguel, você precisa saber a verdade sobre Clara e sobre tudo isso. Miguel franziu o senho. O que você sabe sobre ela, Dani? A freneticidade em sua voz era palpável. Ela não é só uma mendiga, Miguel. Ela é filha de, não só uma, mas de 2 famílias, Dani falou, sem parar para respirar. Clara foi criada nas ruas, mas ela também era da família Figueiredo. E não estou falando só da sua avó. Tem mais, Miguel. A conexão é muito mais profunda. Os olhos de Clara brilharam com uma súbita onda de emoções que transbordavam. Dani, para! Você não pode revelar isso aqui! Ela tentava se livrar da mão de um dos homens, mas a tensão estava no ar. Teve uma noite anos atrás. Dani continuou, não se importando com o pedido. Eu vi coisas que ninguém deveria ver. Clara ou Ana foi criada com você, Miguel. Após a separação, ela foi mandada embora para a rua. A família Figueiredo nunca a quis. E se você olhar nos olhos dela, você vai perceber, não é só sobre roubo. Ela está correndo por suas vidas. Miguel sentiu seu estômago revirar. Como você sabe disso, Dani? Ele tentava conectar as peças, enquanto uma onda de confusão semeava dúvidas em sua mente. A multidão agora sussurrava em vozes baixas, captando cada fragmento da conversa.
Dani respirou fundo, como se o peso do que diria fosse quase insuportável. Porque eu estava lá. Quando tudo aconteceu, eu vi quem realmente é a Clara. Ela não está sozinha. O silêncio estendeu-se por um momento que pareceu eterno. Só então, a multidão se manifestou de forma intensa, barulhenta. Parem com isso! Vocês não podem levar ela. Uma voz forte ecoou. Era Sofia, a mulher que havia corrido até eles antes. Miguel se virou e viu que ela tinha algo na mão. Um caderno amarelado, cheio de anotações, que parecia vibrar com a urgência de toda a situação. Isso é a prova! Clara, ou Ana, como querem chamá-la, faz parte de um plano muito maior. A família a queria, a família Figueiredo a queria silenciada. Sofia falou, e seus olhos estavam cheios de determinação. Miguel ficou sem ar. O que você está falando? A realidade começava a se distorcer. Clara não era só uma vítima em uma trama de enganação. Havia tensão entre famílias, um jogo que ele não havia percebido. O peso dessa informação era absoluto. As piores dúvidas agora povoavam a mente dele. Sofia, segure-se! A voz de Érica ecoou, mas era tarde demais. Miguel não sabia se acreditava. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro custo da verdade? Ele precisa de respostas, mas a única certeza era a incerteza ungada no ar. Você precisa decidir, Miguel. O que você quer fazer com essa informação? E mais importante, o que a verdade significa para você? A pergunta de Sofia cortou o ar mais que o próprio caderno. Miguel se viu em um abismo, preso entre o amor pela irmã recém-descoberta e a traição que permeava suas vidas. A multidão olhava atentos, em suspense, e quando tudo parecia congelar, outra figura apareceu. Um homem, vindo direto da noite, com um olhar intenso que derrubou qualquer semblante de paz. Miguel reconheceu aquele olhar. Seu nome era Hugo, seu tio, um homem envolto em segredos e cuja influência sempre pairou sobre a família. Clara, não faz isso! Ele gritou, fazendo o coração de Miguel disparar. O que Hugo tinha a ver com tudo isso? O tempo parecia parar. O caos era palpável e questões não respondidas dançavam junto à dor do momento. O futuro estava mais sombrio do que já tinha estado. E a linha entre aliados e inimigos estava esmaecendo. Miguel sentia que tudo estava prestes a mudar novamente. E ele tinha que fazer uma escolha, sem saber que a resposta poderia destruir tudo ao seu redor. O silêncio pesava mais que uma nuvem de tempestade. Miguel estava preso em uma montanha russa de sentimentos. Olhos fixos nas faces de sua mãe e Clara, ele mal conseguia processar a revelação. Irmã? As palavras caíram pesadas no ar. A multidão estava em um estado de choque, vozes sussurrando, deslizando entre a incredulidade e o medo. Mas antes que Márcia pudesse continuar, algo cortou o ambiente pesado como um corte de faca, um estalo. A porta do caminhão se abriu novamente e uma figura familiar surgiu, desenhando um cenário que ninguém esperava. Era Dani, um amigo de infância, que se afastou após o escândalo no bairro. Ele surgiu correndo, a urgência no olhar como um farol em meio à escuridão. Miguel, você precisa saber a verdade sobre Clara e sobre tudo isso. Dani, o que você sabe sobre ela? A freneticidade em sua voz era palpável enquanto todos se viravam para ele. As expressões mudando rapidamente de choque para expectativa. Ela não é só uma mendiga, Miguel. Ela é filha de 2 famílias.
A revelação escandalosa fez o murmúrio da multidão aumentar. O que ele acabara de dizer? Miguel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. 2 famílias? Como assim? Clara foi criada nas ruas, mas ela também é da família Figueiredo. E não só isso. Você precisa entender. Dani balançava as mãos, como se tentasse controlar o tumulto que crescia ao seu redor. Ela era parte da sua vida, Miguel. Antes de tudo isso, os olhares de todos se voltaram para Clara Oana com uma mistura de confusão e medo. O pânico estava claro em seu rosto. Miguel sentiu seu estômago revirar. Era muita informação para processar. Ele não sabia se acreditava, mas o horror da situação parecia palpável. O que mais estava escondido ali? Dani, pare! Você não sabe o que está fazendo! Clara gritou, tentando se soltar daquelas mãos que a seguravam, mas era inútil. Os homens da segurança hesitaram, confusos. Teve uma noite, anos atrás, que tudo mudou. Eu vi o que aconteceu e, Miguel, você precisa conhecer a verdade de sua família. Dani insistiu, e os olhos de Miguel brilharam com uma nova urgência. A multidão agora estava atenta, absorvendo cada palavra. Clara começou a tremer, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dani, por favor, ela parecia desesperada, como se cada palavra dele pudesse desmoronar tudo o que ela tentara proteger. Você não pode, mas ele estava determinado. Ela não está sozinha. A família Figueiredo a queria silenciada, não só porque a deixaram nas ruas, mas porque havia muito mais. Dani gritou, quase implorando que Miguel entendesse. A multidão estava dividida entre o desejo de saber mais e o medo do que poderiam encontrar. E então o inesperado aconteceu. Do outro lado da rua, um grito cortou o ar. Parem! Não levem ela! Era uma voz que Miguel reconheceu. Sofia, a mulher do bairro, conhecida por sua bravura. Ela avançou para o grupo, os olhos ardendo de determinação. Miguel piscou em estado de choque. O que Sofia sabia? Que novo segredo ela trouxe à tona? Isso é só a ponta do iceberg. A verdade é muito mais complicada do que qualquer um imagina. Ela olhou diretamente para Clara. Você precisa contar a verdade, agora! O barulho da multidão cresceu. Cada novo murmúrio carregava a atenção. Clara olhou para Miguel, seus olhos implorando compreensão. Miguel, eu só estava tentando proteger você. A verdade vai devastar tudo. Qual é a verdade? Miguel perguntou, voz embargada. O que mais você esconde? E foi nesse momento que uma figura emergiu da multidão. Seu rosto coberto em sombras. Hugo, seu tio. Clara, não faz isso! Ele gritou, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e raiva. O que ele tinha a ver com tudo isso? Miguel trocou olhares com Márcia. O que estava acontecendo? Os segredos pareciam se entrelaçar de uma forma aterradora. Hugo deu um passo à frente, os olhos fixos em Clara. Você não sabe quem está realmente colocando sua vida em risco. A verdade dela pode acabar com todos nós. O ar ficou espesso e Miguel sentiu uma onda de desespero subindo. O que estava prestes a ser revelado. E mais importante ainda, quem poderia ser confiável agora? A escolha estava em suas mãos, mas o peso dela era quase insuportável. O futuro dele parecia mais incerto do que nunca, enquanto segredos, traições e alianças inesperadas dançavam ao seu redor. A revelação estava ali, mas o que mais poderia ser desenterrado do escuridão? Miguel estava em choque. O mundo à sua volta parecia girar como um furacão, enquanto a revelação sobre Clara ou Ana desmoronava sua realidade.
A multidão olhava para eles, com perguntas nos olhos e dedos apontando. As vozes murmuravam, mas tudo o que Miguel conseguia ouvir era o bater acelerado do seu coração. Mas isso não faz sentido, ele gritou, olhando para Dani e depois para Sofia. Como ela pode ser minha irmã? O que está acontecendo aqui? A confusão e a urgência em sua voz eram palpáveis. É verdade, Miguel. É uma longa história, disse Sofia, enquanto tentava se aproximar de Clara, que estava sendo segurada pelos homens. Vocês foram separados ao nascer. A família Figueiredo, eles fizeram coisas horríveis. O caos ao redor se intensificou e Miguel sentia a raiva e a dor se misturarem. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Clara, ou Ana, respirava com dificuldade e Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Você precisa nos contar a verdade, gritou, a frustração inflamando seu peito. Não, Miguel, você precisa acreditar em mim. Eu só queria proteger você. Clara chorou, sua voz trêmula. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, refletindo uma dor profunda que Miguel não entendia. A verdade é mais sombria do que você imagina. Nesse momento, o clima mudou abruptamente. De repente, um estrondo se fez ouvir. Um carro extremamente barulhento passou na rua, cravando-se em frente ao caminhão e quase levantando poeira em volta. A multidão se dispersou, assustando-se, e Miguel virou-se com um sobressalto. E então tudo aconteceu rapidamente. Um homem de terno escuro e cabelos desgrenhados saiu do carro, apressado, quase tropeçando em seu caminho. Ele parecia familiar. Miguel, não deixe que a levem. É um engano. Miguel ficou boquiaberto. Quem é você? O homem se aproximou e Miguel viu os olhos dele. Tiago, meu pai! A revelação ficou esmagadora. O homem que ele pensou estar desaparecido, que nunca lhe dissera uma palavra a respeito da irmã, agora aparecia justo naquele momento. Não é o que você pensa. Clara ou Ana, essas pessoas não estão contando a verdade. Eu posso explicar. Tiago se virou para Clara, o desespero estampado no rosto. O movimento da multidão em torno deles parecia se intensificar, todos aturdidos. Você se afastou dela! Você a abandonou! Clara gritou, sem poder conter a angústia em sua voz. E agora, quer salvar sua pele? Miguel se sentia perdido entre as palavras e as reações de todos. As peças do quebra-cabeça começavam a se conectar, mas o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. O olhar de Tiago se intensificou. Não, Clara, eu nunca te abandonei. A verdade é que, quando você nasceu, havia um plano desesperador para nos separar. Não somos apenas vítimas dessa situação. Somos parte de algo muito maior. O murmúrio da multidão aumentou e Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Um plano? Que plano? Tiago respirou fundo, como se estivesse prestes a se revelar. A família Figueiredo não só te abandonou. Eles estavam envoltos em corrupção e coisas mais obscuras. Eles queriam silenciar todos que soubessem sobre o que realmente aconteceu com você e sua mãe. Clara não é a única que está em perigo. Miguel sentiu um frio na espinha. O que seu pai estava dizendo era mais insano do que tudo que já tinha imaginado. Você está dizendo que minha mãe estava envolvida nisso? Sim, ela sabe mais do que você imagina. A voz de Tiago estava cheia de um temor palpável. E se não agirmos rapidamente,
Vamos perder Clara para sempre. Não! Miguel gritou, sentindo a pressão em seu peito. Não posso deixar isso acontecer. Ele olhou para Clara, que estava presa, a dor estampada em seu rosto. A verdade que antes parecia catastrófica, agora era ainda mais aterradora. Tiago olhou ao redor. E o desespero aumentou. Precisamos sair daqui. Às vezes, a única forma de nos libertar de tudo isso é jogar limpo. Revele a todos a verdade, antes que seja tarde demais. E Miguel? Ele hesitou antes de prosseguir. A vida que você conhece está prestes a mudar completamente. E então algo ainda mais inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou, enquanto o carro atrás deles explodia em chamas, causando um pânico instantâneo. Miguel saltou para trás. O calor o atingiu, e Clara gritou. Em meio à fumaça e ao caos, uma pergunta o atingiu. Quem estava realmente por trás disso tudo? E mais importante... quem seria o próximo a ser silenciado nessa intricada teia de segredos e traições? Miguel estava em choque. O mundo à sua volta parecia girar como um furacão, enquanto a revelação sobre Clara ou Ana desmoronava sua realidade. A multidão olhava para eles, com perguntas nos olhos e dedos apontando. As vozes murmuravam, mas tudo que Miguel conseguia ouvir era o bater acelerado do seu coração. Mas isso não faz sentido! Ele gritou, olhando para Dani e depois para Sofia. Como ela pode ser minha irmã? O que está acontecendo aqui? A confusão e a urgência em sua voz eram palpáveis. É verdade, Miguel. É uma longa história, disse Sofia, enquanto tentava se aproximar de Clara, que estava sendo segurada pelos homens. Vocês foram separados ao nascer. A família Figueiredo. Eles fizeram coisas horríveis. O caos ao redor se intensificou e Miguel sentia a raiva e a dor se misturarem. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Clara ou Ana respirava com dificuldade e Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Você precisa nos contar a verdade, gritou, a frustração inflamando seu peito. Não, Miguel, você precisa acreditar em mim. Eu só queria proteger você. Clara chorou, sua voz trêmula. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, refletindo uma dor profunda que Miguel não entendia. A verdade é mais sombria do que você imagina. Nesse momento, o clima mudou abruptamente. Um estrondo se fez ouvir. Um carro barulhento passou na rua, cavando-se em frente ao caminhão e levantando poeira em volta. A multidão se dispersou, assustando-se. E Miguel virou-se com um sobressalto. E então, tudo aconteceu rapidamente. Um homem de terno escuro e cabelos desgrenhados saiu do carro, apressado, quase tropeçando em seu caminho. Ele parecia familiar. Miguel, não deixe que a levem! É o engano! Miguel ficou boquiaberto. Quem é você? O homem se aproximou e Miguel viu os olhos dele. Tiago, meu pai! A revelação ficou esmagadora. O homem que ele pensou estar desaparecido, que nunca lhe dissera uma palavra a respeito da irmã, agora parecia justo naquele momento. Não é o que você pensa! Clara ou Ana, essas pessoas não estão contando a verdade. Eu posso explicar. Tiago se virou para Clara, o desespero estampado no rosto. O movimento da multidão em torno deles parecia se intensificar. Todos aturdidos. Você se afastou dela. Você a abandonou. Clara gritou, sem poder conter a angústia em sua voz. E agora quer salvar sua pele? Miguel se sentia perdido entre as palavras e as reações de todos. As peças do quebra-cabeça começavam a se conectar, mas o que estava prestes a ouvir mudaria tudo.
O olhar de Tiago se intensificou. Não, Clara, eu nunca te abandonei. A verdade é que, quando você nasceu, havia um plano desesperador para nos separar. Não somos apenas vítimas dessa situação. Somos parte de algo muito maior. Miguel sentiu um frio na espinha. O que seu pai estava dizendo era mais insano do que tudo que já tinha imaginado. Você está dizendo que minha mãe... Minha mãe estava envolvida nisso? Sim, ela sabe mais do que você imagina. A voz de Tiago estava cheia de um temor palpável. E se não agirmos rapidamente, vamos perder Clara para sempre. Não! Miguel gritou, sentindo a pressão em seu peito. Não posso deixar isso acontecer. Ele olhou para Clara, que estava presa, a dor estampada em seu rosto. A verdade que antes parecia catastrófica, agora era ainda mais aterradora. Tiago olhou ao redor e o desespero aumentou. Precisamos sair daqui. Às vezes a única forma de nos libertar de tudo isso é jogar limpo. Revele a todos a verdade antes que seja tarde demais. Miguel, ele hesitou antes de prosseguir. A vida que você conhece está prestes a mudar completamente. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou enquanto o carro atrás deles explodia em chamas, causando um pânico instantâneo. Miguel saltou para trás. O calor o atingiu e Clara gritou. Em meio à fumaça e ao caos, uma pergunta o atingiu. Quem estava realmente por trás disso tudo? A multidão gritou e entrou em pânico, enquanto Miguel se virou para ver se Clara estava bem. E aí, uma figura apareceu do meio da fumaça. Era a Érica, sua irmã, com um olhar intenso e algo no rosto que Miguel não conseguia decifrar. Miguel! Ela gritou, correndo em direção a eles. Você precisa ouvir. Para onde você vai não é a resposta. Os olhos de Miguel se arregalaram. O que você sabe? Era como se tudo o que ele pensava saber estava se desmoronando ao seu redor. Érica respirou fundo, com a voz trêmula, mas firme. Clara não é o único segredo, Miguel. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não só abandonou Clara, mas está envolvida em algo que pode destruir a todos nós. Miguel sentiu o mundo girar sob seus pés. O que você está falando? Essa nova reviravolta era mais do que ele conseguia absorver. E a expressão nos olhos de Érica dizia que ela estava prestes a revelar o impensável. Miguel estava em choque. O mundo à sua volta parecia girar como um furacão, enquanto a revelação sobre Clara ou Ana desmoronava sua realidade. A multidão olhava para eles, com perguntas nos olhos e dedos apontando. As vozes murmuravam, mas tudo que Miguel conseguia ouvir era o bater acelerado do seu coração. Mas isso não faz sentido, ele gritou, olhando para Dani e depois para Sofia. Como ela pode ser minha irmã? O que está acontecendo aqui? A confusão e a urgência na sua voz eram palpáveis. É verdade, Miguel. É uma longa história, disse Sofia, tentando se aproximar da Clara, que estava sendo segurada pelos homens. Vocês foram separados ao nascer. A família Figueiredo, eles fizeram coisas horríveis. O caos ao redor se intensificou, e Miguel sentia a raiva e a dor se misturarem. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Clara ou Ana respirava com dificuldade e Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Você precisa nos contar a verdade, gritou, a frustração inflamando seu peito. Não, Miguel, você precisa acreditar em mim. Eu só queria proteger você. Clara chorou, sua voz trêmula,
Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, refletindo uma dor profunda que Miguel não entendia. A verdade é mais sombria do que você imagina. Nesse momento, o clima mudou abruptamente. O estrondo se fez ouvir. Um carro barulhento passou na rua, cravando-se em frente ao caminhão e levantando poeira em volta. A multidão se dispersou, assustando-se, e Miguel virou-se com um sobressalto. E então, tudo aconteceu rapidamente. Um homem de terno escuro e cabelos desgrenhados saiu do carro, apressado, quase tropeçando em seu caminho. Ele parecia familiar. Miguel, não deixe que a lesem! É um engano! Miguel ficou boquiaberto. Quem é você? O homem se aproximou e Miguel viu os olhos dele. Tiago, meu pai! A revelação ficou esmagadora. O homem que ele pensou estar desaparecido, que nunca lhe dissera uma palavra a respeito da irmã, agora aparecia justo naquele momento. Não é o que você pensa! Clara, Ana, essas pessoas não estão contando a verdade. Eu posso explicar. Tiago se virou para Clara, o desespero estampado no rosto. O movimento da multidão em torno deles parecia se intensificar, todos aturdidos. Você se afastou dela! Você a abandonou! Clara gritou, sem poder conter a angústia em sua voz. E agora quer salvar sua pele? Miguel se sentia perdido entre as palavras e as reações de todos. As peças do quebra-cabeça começavam a se conectar. Mas o que estava prestes a ouvir mudaria tudo. O olhar de Tiago se intensificou. Não, Clara, eu nunca te abandonei. A verdade é que quando você nasceu, havia um plano. Um plano desesperador para nos separar. Não somos apenas vítimas dessa situação. Somos parte de algo muito maior. Miguel sentiu um frio na espinha. O que seu pai estava dizendo era mais insano do que tudo o que já tinha imaginado. Você está dizendo que minha mãe estava envolvida nisso? Sim, ela sabe mais do que você imagina. A voz de Tiago estava cheia de um temor palpável. E se não agirmos rapidamente, vamos perder Clara para sempre. Não! Miguel gritou, sentindo a pressão em seu peito. Não posso deixar isso acontecer. Ele olhou para Clara, que estava presa, a dor estampada em seu rosto. A verdade que antes parecia catastrófica, agora era ainda mais aterradora. Tiago olhou ao redor e o desespero aumentou. Precisamos sair daqui. Às vezes a única forma de nos libertar de tudo isso é jogar limpo. Revele a todos a verdade antes que seja tarde demais. E, Miguel, ele hesitou antes de prosseguir. A vida que você conhece está prestes a mudar completamente. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou enquanto o carro atrás deles explodia em chamas, causando um pânico instantâneo. Miguel saltou para trás. O calor o atingiu e Clara gritou. Em meio à fumaça e ao caos, uma pergunta o atingiu. Quem estava realmente por trás disso tudo? Nesse momento de confusão, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era a Érica. Miguel! Ela gritou, correndo em direção a eles. Você precisa ouvir. Para onde você vai não é a resposta. Os olhos de Miguel se arregalaram. O que você sabe? Ele mal conseguia processar o que se passava. O ar quente da explosão tornava tudo mais surreal. Clara não é o único segredo. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não só abandonou Clara, mas está envolvida em algo que pode destruir a todos nós. Assim que ela fez a afirmação, um tremor percorreu o corpo de Miguel.
O que ela queria dizer? Uma nova onda de gritos se espalhou pela multidão. De repente, uma mulher apareceu na cena, saindo de trás de Érica. Era a própria mãe de Miguel, Márcia. Miguel sentiu o queixo cair. Mãe? As palavras saíram como um sussurro, incrédulo. Eu só queria proteger vocês, Márcia começou. Sua voz baixa e trêmula, mas Miguel a cortou. Proteger? Você sumiu! O que está acontecendo? Por que você está aqui? As lágrimas escorriam pelo rosto de Márcia. E a verdade estava pairando no ar. A família Figueiredo já decidiu. Eles estão atrás de Clara, por um motivo que envolve muito mais do que você sabe. Por quê? O que mais você não me contou? Miguel sentia a pressão aumentando, o desespero tomando conta. Nada fazia sentido. Então Márcia respirou fundo e revelou. Clara não só é sua irmã, como também é minha filha biológica, e sua vida está em risco. Há muito tempo, fiz escolhas que romperam nossa família, e agora elas voltaram para nos assombrar. Um silêncio abissal se instalou no ar, enquanto as palavras pesadas de Márcia ecoavam na mente de Miguel. O que era real? Ele olhou para Clara, que estava presa, angustiada, e não soube mais quem proteger. A multidão agora olhava com expectativa, pressentindo que a trama estava se desenrolando em um caminho sombrio e inesperado. E entre as chamas e os gritos, Miguel encontrou a única certeza. A linha entre aliada e inimiga estava mais tênue do que nunca. O mundo que conhecia estava prestes a desmoronar novamente. E a verdade, essa maldita verdade. A revelação de sua mãe, Márcia, somada ao aparecimento repentino de Tiago, deixava a realidade dele completamente desmoronada. O ar estava pesado e a fumaça da explosão ainda cobria o cenário caótico. As pessoas ao redor murmuravam inquietas, suas expressões misturando curiosidade e espanto. Mãe, você está dizendo que Clara é minha irmã? A incredulidade na voz de Miguel era visível. Ele olhou para Clara, agora com um novo olhar, repleto de confusão e compaixão. Ela estava nua de emoções, o desespero em seu olhar se misturando ao medo. E você? Por que não me contou antes? Márcia lutava contra as lágrimas. Eu fiz o que pude para proteger vocês dois. A verdade é perigosa, Miguel. Clara e você estão no meio de algo muito maior do que imaginamos. Sua voz tremeu ao dizer isso, como se uma bomba prestes a explodir estivesse sendo acesa. Clara interveio, a voz fraca, mas determinada. Eu não sou sua inimiga, Miguel. Apenas tentei sobreviver. Já perdi tanto. Seu olhar se conectou com o dele. E ali, naquele momento, Miguel sentiu a dor que ambos carregavam. A multidão se aglomerava, os olhos julgadores observavam a cena. E algo mudava. A tensão era palpável. Gritos aflitos ecoavam entre os presentes. Mas mesmo em meio ao caos, algo dentro de Miguel começou a se alinhar. Ele sabia que precisava agir. Precisamos sair daqui! Ele gritou olhando para Tiago. O que vai acontecer agora? O que eles querem de nós? O desespero na sua voz ecoou naqueles que estavam próximos, provocando uma onda de murmúrios. Tiago se aproximou, a determinação no olhar. Eu vou cuidar disso. Temos aliados fora e precisamos ir para um lugar seguro. Mas antes, Miguel, é hora de revelar tudo. Não podemos mais ter segredos. Isso nos custou muito. Clara, você precisa nos contar o que sabe sobre a família Figueiredo. Clara hesitou, mas as lembranças a assombraram. Não posso! Eles vão acabar comigo! A família Figueiredo não brinca se tratando de controle.
Eles têm interesses obscuros. As palavras dela eram um lembrete sombrio. Mas Miguel percebeu que ela precisava ser ouvida. Seja forte, Clara. Fale. A voz de Érica soou como um chamado. Ali estava a irmã dele, determinada a apoiar a verdade. Sentindo a coragem renascer, Clara começou. Eu cresci em um orfanato, abandonada por um sistema que não se importava. E quando descobri a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite, a história da nossa família não é só uma trama de separação, vai muito além, envolvendo negócios ilícitos e traições. As pessoas silenciaram, uma pressão crescente no ar enquanto Clara falava. Minha mãe, ela se envolveu em algo muito grande e perigoso. E eu sou o que sobrou. Eu só queria lealdade. Fui usada como uma peça em um jogo de xadrez. Miguel sentiu um aperto no peito. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Clara e ele se aproximou estendendo a mão. Nós vamos descobrir a verdade juntos. Você não está sozinha. A multidão observava com incredulidade, mas uma semente de esperança surgiu. Começava a se enredar entre eles e a família que antes fora apenas uma ideia, agora começava a se unir. Entre diálogos tensos e emoções à flor da pele, a conexão estava se formando. Então, em meio ao burburinho, Tiago olhou ao redor, determinada a acabar com a insegurança. Vamos para um lugar seguro. E depois, ele olhou para todos. Depois vamos desmascarar essa verdade juntos. Mal sabia eles que, nas sombras, a trama estava apenas começando. O desafio ainda estava por vir. E a única certeza que restava era que juntos eles iriam lutar contra tudo o que estava por trás da mentirosa teia de enganos que construíra suas vidas. O que aconteceria em seguida? Miguel olhou para Clara, agora mais como uma irmã do que nunca. E entre a incerteza do futuro, uma nova coragem brotava dentro dele. A vontade de proteger o que ainda restava. Se você se sentiu tocado por esta história incrível, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a criar mais conteúdo emocionante. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E ainda, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que